Então, para quem não me conhece ainda e está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Saba Fonseca, sou especialista em panificação, confeitaria, cozinha básica industrial. Sou especialista em transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Repete comigo, quero que você grave isso na cabeça para ficar pro resto da vida na sua cabeça. Ajudo você a o quê? Transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Última vez para gravar, transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Essa é minha especialidade, vou morrer fazendo isso, gosto de fazer isso, tenho prazer de fazer isso, e meu sonho é mandar isso para todo mundo aí, para todo mundo saber que dá sim para viver de pães modelados e dá sim para fazer os pães na sua casa aí, da onde você estiver e com os materiais que você tiver agora. Bom, primeiro eu tenho que fazer, depois da minha apresentação, primeiro eu tenho que fazer dois pedidos para vocês. Vocês que estão chegando agora, não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, ativa o sininho depois lá para ativar as notificações, para não perder nenhuma live, para não perder nenhuma aula minha, que eu faço questão de mandar para você em primeira mão. Mas tem que se inscrever e ativar o sininho. Vamos colocar esse canal no outro nível do jogo e chamar todo mundo para cá para aprender de uma vez por todas a fazer e não errar nunca mais esses pães modelados. Com tudo que você tem aí na sua casa, tudo manualmente, sem nenhum equipamento de padaria, sem nada. O segundo pedido que eu tenho para fazer para vocês é que vocês se inscrevam na semana Desvendando os Pães Modelados, que vai ser na semana do dia 26 até o dia 30. 26, 28 e 30. Eu vou pedir para a minha equipe colocar para vocês aí o link para vocês se inscreverem. Se você não tiver inscrito ainda na semana Desvendando os Pães Modelados, que é 26, 29, 28 e 30 de setembro, vocês se inscrevam para você não perder nenhuma aula nossa. Agora, eu tenho que te explicar o que está acontecendo com a gente aqui. Bom, hoje é a nossa terceira aula e a gente vai falar do desconhecimento sobre os tipos de farinha de trigo existentes no mercado. Essa é a nossa terceira aula. A primeira aula falamos da produção de pães modelados, não é um bicho de sete cabeças. A segunda aula falamos sobre desconhecimento sobre os tipos de fermento existentes e hoje vamos falar do desconhecimento que você tem das farinhas de trigo. Tudo bem, gente? Então, se você perdeu a primeira e a segunda aula nossa, as lives, eu peço você encarecidamente que você assista a primeira e a segunda, e essa que é a terceira hoje, porque uma casa com a outra. Aí você assiste a primeira, a segunda e a terceira hoje, e é uma casando com a outra, tá bom? Então, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. A gente está fazendo a semana do dia 12 de setembro até o dia 23 de setembro, a gente está fazendo essas lives, eu chamo de esquenta. É um aquecimento para a gente entrar de vez nas 3 aulas gratuitas 100% online da semana Desvendando os Pães Modelados, que lá não tem conversa. A gente vai entrar mesmo no assunto de pães modelados e lá é mão na massa mesmo, é copiar, é caderninho da receitinha da vovó, copiando. Lá a gente vai entrar mesmo, a gente vai aprofundar no assunto. Então, daqui do dia 12 até o dia 23, a gente está com essas lives. No dia 26, 28 e 30 é a semana Desvendando os Pães Modelados. Se inscreve aí, eu vou mandar o link para vocês aí, para quem não se inscreveu ainda. Tá bom, gente? Ontem falamos muito bem sobre os tipos de fermento. A gente conversou bastante sobre isso, falamos quais são os fermentos existentes. Falei do fermento em pó, também falei do bicarbonato de sódio, depois a gente entrou no fermento de Cristo, fermento natural Levain, fermento biológico fresco e o fermento biológico seco. Falamos sobre todos eles. Só que eu tenho um probleminha para contar para vocês hoje. Que
todo mundo, houve uma enxurrada de gente me ligando, mandando mensagem, mandando as dúvidas pelo WhatsApp, por todos os lugares aqui, e me pedindo para repetir um pedacinho da live de ontem, que eles ficaram sem saber como que faz a pizza, como que tira a azia, má digestão, cheiro e o gosto de fermento. Então, antes de começar essa nossa aula de hoje, eu vou dar um passinho atrás para falar para vocês como é feito, como tira o gosto, o cheiro e tira a azia, má digestão e queimação usando o fermento biológico seco, que foi a aula de ontem. Vou falar rapidinho, pode até parecer que a gente está repetindo muita coisa, mas é que as pessoas que estão aqui hoje, geralmente não são as pessoas que estavam comigo ontem. Então, se você é uma dessas pessoas e não assistiram as outras lives, então eu peço para você assistir a primeira, a segunda e a terceira, que é a nossa hoje. Primeira pergunta que eu tive muito hoje, 300 mensagens no meu celular, é como que eu tiro o gosto, o cheiro do fermento, deixo o pão para não dar azia, má digestão e queimação. Eu vou te explicar aqui rapidamente que essa aula é a aula de ontem. Primeiro você vai pegar lápis e papel na mão, porque essa aqui é uma aula de milhões, hein? Então, lápis e papel na mão aí, anota rapidinho, porque eu vou repetir e depois a gente conversa sobre o assunto. Você vai pegar 200 gramas de farinha de trigo e vai misturar com 10 gramas de fermento biológico seco. Mistura muito bem até que o fermento biológico seco desapareça no meio da farinha. Feito isso, você vai colocar 200 ml de água morna. Tem que ser morna, tá bom, gente? Que é o mesmo tanto de farinha. Então, 200 gramas de farinha de trigo e depois 200 ml de água morna. Mistura muito bem até formar uma massinha de bolo. Quanto mais lisa, melhor essa massinha aí. E aí você vai fazer o quê? Vai cobrir com saco plástico e vai deixar descansar até dobrar de volume. Quando ela dobrar de volume, essa massinha dentro do recipiente, você vai fazer uma técnica nossa aqui de milhões. Só que eu vou te pedir uma coisa, não conta para ninguém, porque isso é um segredinho nosso, tá bom? Só nosso esse segredinho aqui. Quando ela crescer e dobrar de volume, você vai misturar de novo com uma colher de pau e você vai quebrar essa química entre o fermento e a farinha, que a gente chama aqui de fermentação. Você quebrando essa reação química aí, você mistura e volta essa massinha, uma massinha de bolo. O que você fez aí? Você quebrou a reação em cadeia da química que está acontecendo com o fermento e com a farinha. E aí você tirou o gosto do fermento, o cheiro do fermento, o pão que você vai fazer com ela a partir de agora não vai dar azia, não vai dar má digestão e não vai dar queimação. Virou, entre aspas, essa massinha um fermento natural, que é aquele fermento que todo mundo fala que é bom. Essa é a primeira parte de ontem, que eu estou reavaliando aqui porque vocês me pediram. Anotado aí, agora eu vou dar a receita de pizza que eu passei para vocês ontem com o fermento biológico fresco. Bom, vocês fizeram a esponja aqui comigo agora, então vamos fazer de novo. 200 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento biológico seco. Mistura, mistura, mistura. A pizza, a água tem que ser gelada, 200 ml de água gelada. Mistura até formar uma massinha de bolo. Quando você fez isso, deixa crescer até dobrar de volume. Dobrou de volume, você vai quebrar a cadeia da reação química, tirar o gosto do fermento, cheiro do fermento, azia, má digestão e queimação. Feito isso, a partir de agora entra uma coisa que eu vou falar para vocês, que é o erro de todos vocês quando fazem pizza. Pizza fica com a casca dura, a pizza fica dura, fica com aquela casca parecendo pastel. Por quê? Porque agora a gente vai entrar nessa esponja que a gente fez, a gente vai colocar uma colher de sopa de açúcar para dar cor na massa da pizza, uma colher rasa de sopa rasa de sal para dar o gosto da pizza e a gente vai colocar também um fio de azeite. Só que a gente não pode colocar na pizza um de cada vez. Por quê? A esponja
Quando você coloca um de cada vez, a esponja está aqui. Você coloca uma colher de sopa de açúcar. Aí a esponja fala, ó, agora eu vou entrar em reação com o açúcar. Aí você vai lá e coloca de novo uma colher de sal. Aí a massa fala, ó, agora eu vou reagir com o sal. Aí depois você coloca o fio de azeite. A massa fala, vou reagir com azeite. Dá tudo errado. A cabeça da massa não entende que está entrando um monte de coisa e tem que reagir com todo mundo ali. Não dá certo. Então você tem que fazer essa mistura de açúcar, sal e azeite em outro recipiente. E só assim você jogar na esponja. Porque a esponja vai entender o quê? Ó, está colocando aqui em mim somente uma coisa, que é aquele creminho ali. Então, você vai misturar somente uma coisa naquela massa. Então, ela vai entender que está entrando uma coisa só. Misturou, misturou. Coloca a farinha de trigo até dar ponto e deixa crescer até dobrar de volume de novo. Porque a pizza a gente tem que abrir com as pontas dos dedos. Se quiser abrir com rolo, abre, mas tem que ser com as pontas dos dedos. Essa foi a nossa aula de ontem. E ninguém copiou. Então, eu espero que vocês tenham gravado e copiado. Porque agora a gente vai começar a nossa aula de hoje. Tá bom? A nossa aula de hoje nós vamos falar dos desconhecimentos que você tem sobre os tipos de farinha de trigo que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Gente, antes de começar essa aula, eu tenho que dar um recadinho importante para vocês. Essa aula vai ser sobre farinha de trigo. Vai deixando as suas dúvidas na cabeça, vai digitando aí no chat para mim as suas dúvidas. Por quê? Porque eu vou no finalzinho aqui da live, eu vou tentar responder todas as perguntas que tiver aqui, eu vou tentar responder. Tentar responder o máximo para a nossa live não ficar muito grande, muito extensa. Então, vai formulando a sua mensagem, a sua dúvida, que no finalzinho eu vou responder. Outra coisa, deixa eu clicar aqui que eu quero ver vocês. Vocês não estão falando nada no chat aí. O som tá bom, gente? Vocês estão me vendo? Eu não estou vendo nenhum comentário seus aqui. Deixa eu clicar aqui para ver. Deixa eu ver. Bom. O som tá ótimo. Tá me ouvindo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, porque até agora ninguém me falou nada. Tá. Combinado, então? Aqui vocês estão respondendo, aqui no meu celular vocês estão respondendo, aqui no chat... Opa, agora sim, tá ótimo, está tudo... Tá, eu preciso saber disso, porque eu vou falando aqui, não estou olhando o chat, depois eu falo um monte de coisa que vocês não estão ouvindo, aí dá tudo errado. Hoje vai ser, então, a nossa terceira live, a gente vai falar sobre os desconhecimento que vocês têm sobre os tipos de farinha de trigo no mercado brasileiro. Tá, o que acontece no mercado brasileiro? Primeiro, eu vou abrir a mente de vocês, que eu quero que vocês saiam daqui hoje com o pulo do gato sobre a farinha de trigo. Existem alguns tipos de farinha de trigo. Existe a farinha de trigo tipo... Não estamos falando de proteína, não falando de nada disso. Estamos falando de tipo. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. É isso que eu vou falar aqui. Primeiro, existe a farinha de trigo tipo 00. Quem já ouviu essa? Ninguém, né? Ninguém conhece, porque aqui não tem. Existe a farinha de trigo tipo 1. Essa todo mundo conhece, porque é essa que a gente compra aqui. E tem a farinha de trigo tipo 2. E existe a farinha de trigo tipo... qual? Integral, não é isso? Então vamos lá. O que é a farinha tipo 00? A farinha tipo 00... O que caracteriza... Quando você vai comprar uma farinha, você fala, essa marca é boa. Antes de falar para vocês do tipo de farinha, fica até o final da live, que no final eu vou te falar tudo que você me pergunta, de qual tipo de farinha de trigo que eu uso. Aí eu vou te falar, aqui na live eu posso falar. Então fica até o finalzinho, que no finalzinho, lá no finalzinho, fala a marca para você, tá bom? Presta bastante atenção. O que define o tipo de uma farinha são as peneiras. As peneiras que peneiram a farinha de trigo. A farinha de trigo 00, ela é a melhor de todas para fazer pão, porque ela é passada pela peneira a peneira mais fina que tem é a que é a passada a farinha 00.
Portanto, essa farinha é muito mais branca, ela tende a aceitar muito mais líquido e ela é um pouco mais fina, bem fininha mesmo. O que vai fazer a farinha de trigo tipo 00 é exatamente a peneira, que ela é peneirada na hora que está moendo lá e que vai peneirando. A farinha de trigo tipo 1 é essa que você usa aí na sua casa. Qualquer farinha que você comprar no supermercado, ela é chamada de farinha tipo 1. Eu já vou te explicar por quê, tá bom? Depois vem a farinha de trigo tipo 2. Essa você já comprou? A farinha de trigo tipo 2? É uma farinha, não vou falar marca, porque eu não posso falar marca aqui, mas é uma farinha que ela é um pouco mais amarelada. Essa farinha é boa para fazer o quê? Para fazer bolos e para fazer biscoitos, porque os bolos e os biscoitos não precisa ficar branco por dentro, né? Aquele miolinho branco do pão é o que dá, o que mais pega na gente é o miolinho branco do pão, mas o bolo não precisa, né? Nem o bolo, nem os biscoitos, não precisam. Então, essa farinha de trigo tipo 2, ela é um pouco mais amarelada. E vem a quarta farinha que você já conhece, já deve ter ouvido falar, que é a farinha de trigo integral, que ela é um pouco mais amarelada. A gente chama aqui na padaria de farinha de trigo integral, a farinha de trigo integral a gente chama de farinha suja, porque ela quando vai ser moída, ela é moída junto com, não a casca, a palha do trigo, mas a casquinha de fora do trigo é moída ali, bem rente ali, a casquinha do trigo. Então a farinha de trigo integral pega aquela cor mais amarelada. E aí a gente começa a conversar sobre as farinhas de trigo. Bom, o que vai acontecer se você fizer o pão com uma farinha de trigo que não é do jeito que você quer, que não é uma farinha tipo 00. A farinha tipo 00, ela é exportada, porque ela é uma farinha muito forte. Então, para isso, ela é exportada. Agora, as nossas farinhas aqui, quando eu já conversei muito com você sobre isso, e você tem que saber, elas, pelo tipo 1, tipo 2 de farinha integral, elas são tiradas por base por causa das peneiras. Quanto mais fina a peneira for, melhor será a farinha de trigo. Já essa farinha de trigo que a gente usa aqui no mercado, elas têm 7% de proteína. Ela é boa de fazer pão? Pode fazer pão com ela, mas ela não é tão forte o suficiente. O que acontece quando você faz um pão com a farinha de trigo fraca? Primeiro é que você, na hora que você for fazer os seus pães, você precisa peneirar a farinha de trigo. Eu já ensinei para vocês aqui. Tem que peneirar a farinha de trigo, porque entra ar na farinha de trigo e tira qualquer resíduo e deixa ela um pouco mais fina, mais aerada, mais solta os grãozinhos ali, né? Primeiro é você peneirar a farinha de trigo. A segunda coisa, gente, que acontece com os pães depois de feitos, é que os pães eles vão começar, como a fermentação é de dentro do pão para fora, ele vai começar a crescer e essas bolinhas que dá fora do pão, elas começam a estourar, porque não tem aquela elasticidade de uma farinha de trigo boa. Então o que vai acontecer? Essas bolinhas aí vão estourar e o gás carbônico, que é a fermentação que está dentro, sai para fora e o pão murcha. Isso antes de assar. Na hora que você coloca no forno e o fermento tem a reação dele com o fogo, com 180 graus, dizemos assim, 180 graus, ele vai crescer mais um pouco. E aí as bolhas vão estourar também, vai vazar aquele gás, que é o gás carbônico, e o pão vai murchar. E por que o pão, depois de pronto, murcha? Porque você usou uma farinha de trigo fraca e essa farinha de trigo não está dando sustentação para o seu pão ficar ali naquele ponto. O que é necessário fazer então para deixar os pães saírem melhores? E se for um pão modelado igual eu te ensino aqui, pior ainda, porque se a farinha de trigo for fraca, na hora de você deslizar para você fazer o modelo que você quer fazer o seu pão, você não consegue, porque ela vai começar a quebrar. Não é aquela massa elástica e macia do jeito que a gente faz os pães aqui.
Tá bom? Então, o que acontece? A primeira dica que eu tenho que dar para vocês acertarem na farinha de trigo e conhecer bastante as farinhas de trigo, é saber qual é a porcentagem de proteína que tem na farinha. As farinhas que você usa no supermercado, geralmente todas elas têm 7%. Algumas têm 8%, mas geralmente é 7% de proteína. Então, essa farinha tem que ser enriquecida com ácido fólico ou então ferro. É o que vem na embalagem lá. Mas para isso, gente, a gente tem uma solução muito básica. E por que essa farinha de trigo que a gente compra e faz os pães, ela é fraca? Porque ela é barata, né? Ninguém vai ficar comprando farinha de 50 reais o saco, não dá. Vocês trabalham tanto, né? Todo dia vai para o serviço, volta. A gente sabe que vocês fazem o trabalho, o suor dos seus rostos. Não adianta, não vai comprar uma farinha de 50 quilos de 50 reais, porque não dá. Por que esse tipo de farinha de trigo é fraca? Primeiro, que tem a exportação, que tem que ser a melhor mesmo, não tem como, né? E segundo, é que para fazer cremes e shampoos, eles tiram o quê? O germe de trigo. E é no lugar do germe de trigo, que é aquela semente, aquela partinha de baixo do grão do trigo, eles tiram para fazer, tiram o germe de trigo para fazer shampoo. Alguém aí no chat já ouviu falar de germe de trigo no shampoo, no sabonete, no creme? Alguém já ouviu falar? Fala aí pra mim. Então, gente, aí esse germe de trigo é onde está todos os nutrientes da planta. Porque é do germe de trigo, o embrião, é que vai sair uma outra planta. Então, é no germe de trigo que tem que ter todos os nutrientes e todas as vitaminas, tudo está ali. E ele tirado, geralmente quando vai fazer a farinha de trigo, essa farinha sem o germe de trigo, ela fica fraca. Mas para isso, a gente tem uma solução básica. No finalzinho dessa aula, eu vou te contar qual que é a farinha de trigo que eu uso. Mas, por favor, hein, não conta para ninguém. Segredo nosso aqui. Só nosso, tá tudo bem. Aí, o que acontece? Farinha fraca, pão ruim, bolo ruim, qualquer receita com farinha fraca não dá certo. E aí, o que a gente decidiu fazer? Bom, a gente pensou o seguinte, aí eu comecei a pensar. Pensa comigo aí, vocês que no chat, tenta pensar comigo. Bom, se tirou o embrião lá, o germe de trigo, o que a gente poderia colocar no lugar para fazer essa farinha ficar um pouco mais forte? Só para te fazer uma âncora com você, daqui desse finalzinho da live, com lá no começo, eu vou te falar, a farinha para ser forte tem que ser bem peneirada, bem fina, bem branca e aceitar bastante líquido. Não foi o que a gente falou? Então a gente vai fazer uma coisa aqui agora na farinha de trigo. A farinha de trigo sua está fraca? Notou que não dá certo? Você vai fazer uma continha aqui comigo. A cada 100 gramas de farinha de trigo que você colocar, você vai usar 10% de amido de milho. E aí eu falo para você, detesto falar sobre porcentagem. Porque aí eu tenho que fazer a conta, né? Então vamos lá, vou fazer a continha aqui. Vou pedir perdão para vocês, porque eu vou ensinar para vocês como se eu estivesse ensinando para uma criança de 8 anos. Porque uma criança de 8 anos vai entender o que eu estou falando e vocês também. Então vocês me perdoem por ter feito isso, vou fazer com vocês agora, tá bom? 10% em cada 100 gramas de farinha de trigo. Aí, você vai fazer uma continha comigo? Assim, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na câmera para vocês verem. Pera aí. Espera um pouquinho. Espera um pouco. Vamos lá. Aí, eu vou ver se eu consigo colocar na câmera. Então, como que você vai fazer essa porcentagem? Vou pegar meu papel aqui, ó. Aqui, se a sua farinha de trigo for o total da sua farinha de trigo, que você for vai fazer uma massa agora, o total dela for 100 gramas, aí você vai colocar 10% de amido de milho. Quanto que é 10%? É só eu tirar um zero. Tá bom? Tirei um zero, 10 gramas. Só que a minha farinha de trigo total é 200 gramas. Quanto que eu vou colocar de amido?
10%. E quanto é 10%? Tira um zero, 20 gramas. E assim por diante. 500 gramas no total, tira um zero, 50 gramas de amido. 1000 gramas, que é 1 quilo, tira um zero, 100 gramas de amido. Só que a minha massa, o total, é 1.300 gramas, tira um zero, 130 gramas de amido. 1.350 gramas, 1.350 gramas de farinha de trigo total. Aí eu tiro um zero, 135 gramas. Só que a minha massa deu 1.460 gramas. Tiro um zero, 146 gramas. Entenderam? Então, a cada 500 gramas de farinha de trigo, você coloca 50 gramas de amido de milho. E a cada 1.000 gramas, que é 1 quilo de farinha de trigo, você coloca 100 gramas. Exatamente 10%, de uma maneira bem fácil para você entender, tá bom? Passou um pouquinho e faltou um pouquinho. Normal. Aí você consegue fazer com que a sua farinha fique um pouco mais forte e ela consiga dar estrutura para o seu pão não murchar, não abaixar nem na hora de crescer, nem na hora de assar, nem na hora de tirar do forno. Dá essa estrutura. Esse amido de milho vai fazer com que a farinha fique um pouco mais branca e o miolinho do pão branco também. E vai deixar, amido de milho também, vai deixar essa farinha de trigo mais forte, né? E vai dar estrutura e não vai deixar baixar, nem na hora de fazer a massa para crescer, nem na hora de assar no forno e nem na hora de sair de dentro do forno. Essa é a primeira dica que eu tenho que dar para vocês. A segunda dica é você ir na casa de cereais e comprar mesmo o germe de trigo, que é um pozinho, é um pozinho. Só que esse pozinho, ele é um pouco amarelado. Então eu nunca falo e nunca faço isso aqui, por causa que se você colocar esse pozinho na massa, a farinha vai ficar um pouco amarelada, igual aquela farinha tipo 2 que eu te falei, entendeu? Então é assim, ou você coloca 10%, não vou falar 10% não, que eu detesto falar isso, dá nó na mente no povo, pelo amor de Deus. Então vamos fazer assim, ó, 500 gramas coloca 50 gramas e 1 quilo coloca 100 gramas de amido de milho, para fortalecer essa farinha, ou você compra o germe de trigo, que eu não aconselho, porque a farinha vai ficar amarelada. Só que agora a gente está chegando no finalzinho dessa aula, que eu só tinha que falar para vocês sobre as farinhas de trigo mesmo, né? Que era exatamente isso que eu tinha para falar. E como está no finalzinho da aula, e eu prometi para você, se você ficasse até o finalzinho, eu ia contar para você qual é a farinha de trigo que eu uso, não foi? Não foi isso que eu falei para vocês? Então, eu vou falar para vocês. Mas antes, deixa eu achar um negócio aqui que eu tenho que mostrar para vocês. Gente, o que acontece? Vocês vão entender uma coisa. No supermercado, quando você vai no supermercado, você tem muitos tipos de farinha lá, não é isso? Então, o que acontece com as farinhas de trigo é que essas farinhas de trigo elas vão da menor porcentagem de proteína para maior. Geralmente, as maiores porcentagens de proteína que a gente vê aqui é a proteína de 12%. Mas, geralmente, isso não quer dizer muita coisa, porque as farinhas de trigo que a gente usa aqui, todas elas, as massas são feitas manualmente, certo? Não tem nenhum aparelho aqui, eu ensino para vocês a fazer as massas manualmente, porque o dia que você for abrir a sua mini padaria ou abrir a sua padaria, você já vai ter em mente como fazer a massa na mão. E eu acho super certo. Primeiro a gente tem que aprender a fazer na mão para depois fazer na máquina. Se a gente aprende a fazer na máquina e o dia que a máquina quebrar a gente não sabe fazer na mão, então não dá muito certo, tá bom? Então, gente, eu falei para vocês irem formulando as suas perguntas e me falar que no finalzinho eu ia responder as perguntas. Mas antes, como eu prometi, vou falar para vocês a farinha de trigo que eu uso aqui. Qualquer tipo de farinha de trigo eu uso aqui, qualquer uma que eu achar no mercado agora e comprar, eu uso. O que eu faço aqui é esse fortalecimento com 50 gramas de amido de milho ou 100 gramas de amido de milho se for 1 quilo e 50 gramas se for 500 gramas de farinha de trigo.
Só que o mercado, ele tentando acertar, ele errou. E é agora que anota aí, porque essa dica vale ouro. Eu guardo ela 7 chaves e vou revelar para você hoje. O mercado, ele fez uma farinha de trigo para pastel. Essa farinha de trigo para pastel, ela tem que ser bem forte, porque como todo mundo sabe, o pastel, ele é uma massa bem seca, depois passada várias vezes pelo cilindro, para que ele dê elasticidade. Só que quando ele frita no óleo, ele começa a despedaçar, então é uma massa seca. Essa farinha de trigo, ela teve que ser fortalecida com ácido fólico, ferro e algumas proteínas para fazer o pastel. Só que nessa de fazer o pastel, eles acertaram. Só que erraram uma coisa, porque nós descobrimos essa farinha. E essa farinha de trigo, ela é melhor do que a exportação, porque ela é forte, ela é branca, ela é fina, ela é forte, ela aceita mais líquido, e se você faz um pão com ela, nem você acredita que você fez pão com aquela farinha, de tão boa que ela é. O problema todo é que ela vem em 5 quilos, né? Ela é vendida a 5 quilos, e aí você tem que comprar 5 quilos e vai usando naturalmente como você usa. Gente, espera um pouquinho, deixa eu só mudar isso aqui. Espera aí. Sabe por quê que eu fiz isso agora? Porque eu acho que minha bateria do negócio aqui tava acabando, mas já deu aqui, deu certinho aqui, já liguei ele, tá bom? Opa! Liguei ele. Então, eles tentando acertar, acertaram, mas erraram porque a gente descobriu. Então, essa massa para pastel, essa farinha de trigo para pastel, você vai comprar e você vai perceber que para fazer bolo, que para fazer qualquer coisa, ela é especial. Tá bom? Então, gente, para terminar essa aula hoje, então a farinha de trigo que você vai comprar a partir de hoje para você fazer um teste como atividade aqui para mim, é comprar a farinha de trigo para pastel e fazer pão, bolo, biscoito. Depois você vem aqui na seção de comentários e me conta o que você achou. Isso eu guardo as 7 chaves, não é para contar para ninguém, senão vou ficar com raiva, tá bom? Ó, então, o assunto nosso hoje foi as dificuldades que a gente tem para entender qual tipo de farinha de trigo usar. Aqui na live 3 a gente falou sobre as farinhas de trigo, né? E na próxima aula nossa, a gente vai falar sobre vários problemas que a gente enfrenta também. E qual é o melhor momento para a modelagem dos pães. É essa a nossa próxima aula que a gente vai falar. Tá bom, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Agora eu vou tentar responder as perguntas de vocês e a gente encerra a live, tá bom? Tá bom, gente? Então vamos. Vocês estão me ouvindo aí? Parece que... Pera aí. Estão me ouvindo? Tá tudo bem aí por enquanto? Deixa eu ver aqui no meu celular, porque eu tenho que ficar de olho aqui, porque vocês não me falam. Deixa eu ver aqui. Tá bom, gente? Então vamos. Vocês estão me ouvindo aí? Parece que... Tá, aqui no meu celular tá tudo certo por enquanto. Então eu vou responder a perguntas de vocês e a gente termina essa live de hoje, tá bom? Lembre-se que amanhã às 19 horas de novo a gente vai falar sobre o tema lá de... Pera aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. O momento ideal para modelar os pães. Qual é o momento ideal para modelar os pães, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Quais são as perguntas de vocês? Eu vou tentar responder algumas aqui, tá bom? A Gina disse, gostaria de saber como deixar o pão italiano com alvéolos. Alvéolos, para quem não sabe, é aqueles buracos que tem dentro do pão, que é feito com a fermentação. Esse alvéolos, ele é feito com a fermentação lenta, que pode durar entre 8, 16
4, 8, 16, 36 ou 48 horas, ou 36 horas, tá bom? Ele é feito com a fermentação, o fermento caseiro, fermento natural, e ele é feito assim porque a fermentação dele é muito lenta. Coloca na geladeira, depois tira. É entre 8, 16 e 36 horas, tá bom? Assim a gente consegue os alvéolos, que é aquele... Quando a fermentação cresce dentro do pão, fica aqueles buracos assim. Ótimo, lindo, acho lindo. Bom, vamos ver aqui então. A Lu Carrasco, moro fora do Brasil e aqui nós temos a farinha própria para pães com 15% de proteína. Nossa, Lu, essa é ótima. Ótimo. Mas Estados Unidos, né, fora do Brasil, é outro nível, né? Ó, a Vitória Pontes, farinha predileta é boa. Ó, Vitória, vê no rótulo se tem mais de 7% de proteína. Se tiver mais de 7, é boa. De 7 para lá, é boa, tá bom? Vamos aqui. A Juliana falou, gostaria de saber como fazer bábica de brigadeiro e não vazar tanto. Então, esse é um assunto ótimo, só que nós vamos falar desse assunto na quarta aula, que é o momento ideal para modelar os pães. Mas deixa eu tentar. Quando você faz, tá aqui, a massa, e você coloca o brigadeiro, você tem que fazer 2 orelhas, uma aqui e depois enrolar para não ter o problema de vazar, tá bom? Amanhã, no momento ideal para modelar, eu vou falar sobre isso, como modela, tá bom? Foi um prazer, foi uma delícia conversar com vocês. Eu adoro falar sobre pães, sobre farinha, sobre fermento. Se vocês conversaram comigo, a gente vai ficar cá a noite inteira e eu não vou parar de falar, tá bom? Beijo para todo mundo e até a próxima live, amanhã às 19 horas, em ponto. Não esquecem, espero vocês lá, tá bom?